Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 14 de agosto, né, de 2000 e... Vamos ver se eu consigo enxergar com óculos, sem óculos. 2024, 20 horas e 35 minutos, ainda consigo. Bem grande eu consigo. E hoje um dia aí que trouxeram mais um sustinho pro povo, né? Paz e graça, Simone. Seja bem-vinda, minha irmã. Estão aí divulgando um monte de coisa aí, né? Eu não vou divulgar, não. Nem vou falar. O povo tá querendo ficar com medo, né? Irmãos, a arma deles é o medo. A nossa arma é a coragem. A nossa arma é a oração. Não preciso ter medo, não. O Senhor é aquele que nos garante. Se você não crê nisso, creia. O Senhor é aquele que nos garante. Eu fico assim, de queixo caído, com alguns homens que se dizem até pastores. Boa noite, Berenice. Se dizem pregadores da palavra, né? E ficam botando medo no povo. Ficam botando medo no povo. Eles não acreditam no Deus Criador. Eles não acreditam, irmãos, que Deus tem poder. Eles acreditam na falsamente chamada ciência. Presta atenção. Não é hora de nós colocarmos a nossa visão nas coisas desse mundo aqui, não. É hora de nós colocarmos a nossa visão no Senhor. Ele prometeu que vai nos guardar até o fim dos tempos. O fim dos tempos já chegou. O fim dos tempos já chegou. E você tá aí com medo de XX? Tenha medo não, meu irmão. Você já viu? Praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar. Você lembra que eu acho que eu tô aqui já faz uns 3 ou 4 anos, eu tô aqui já faz esse tempo, eu não lembro quanto tempo que eu tô aqui. Mas eu sei de uma coisa, eu sei daquilo que Deus já me mostrou. E eu não sei se eu tô aqui há 4 anos, se eu tô há 3 anos, eu não lembro, tá? Eu sei que foi depois da pandemia, né? Acho que foi depois da pandemia, foi, acho que foi. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu tava um dia dormindo, na madrugada, e eu escutei, bem forte: prepare-se para Isaías 24, confia no Salmo 91, ore Lucas 21:36 e aguarde Apocalipse 12. Faz quantos, quem tá comigo desde o começo, que eu não sei se está aí o pessoal que tá comigo desde o começo, sabe que eu falo isso desde que eu tô por aqui. Foi 2021? Então foi isso, é 2021, 22, 23, 24, né? Então são 3 anos que eu tô aqui, acho que 3 anos, 3 anos. E desde esse tempo, eu falo do que Deus me mostrou naquela madrugada. Eu levantei para escrever o que eu tinha ouvido. E eu tô vendo tudo se cumprir. Isaías 24 já tá aí se cumprindo. Já começou a se cumprir. Agora nós temos que confiar no Salmo 91. O que diz o Salmo 91 mesmo? Vamos lá olhar o Salmo 91. O que ele vai dizer para nós? Porque nós vamos ter fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Shalom, Andréia. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você tem que descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Parece que os médicos que tem na internet que são crentes não creem nessa palavra. Porque eles colocam coisas, em vez de colocar ali, como é que eu posso dizer, né? Colocar a postagem e dizer confia em Deus, não tenho medo. Não, eles colocam como se fosse para amedrontar as pessoas. Graça e paz, Val. Como se fosse para amedrontar os outros. Meu irmão, você não tem que ter medo. O único medo que você tem que ter é de perder a vida eterna. É o único. Do restante, não. Do restante você tem que confiar, porque o Senhor vai nos guardar. Ah, irmã Ruth, mas eles vão vir querendo colocar aquele negócio na gente. Meu irmão, você crê no poder de Deus? Você crê que você fica invisível na frente do inimigo? Você crê que a tua casa ninguém vai achar? Você crê nisso? Você crê que eles vão olhar para você e vão dizer que você já levou o troço já? É assim que Deus vai fazer. Deus vai nos fazer ficar invisíveis mediante tudo aquilo que está vindo aí. Mas você precisa acreditar. Não cai nesses crentes, desculpa falar, que estão trazendo medo pro povo. Tá entendendo? Não caia na conversa desses crentes, desses médicos crentes. Perdão falar assim, mas a verdade é essa. Que estão trazendo medo pro povo. Ai, como é que você não se preparou? Meu irmão, sabe qual é? A gente se prepara sim, guarda alimento. Se puder ir para um lugar distante, vai. Faz o que você puder fazer. Mas não deu para fazer? O Senhor é a tua guarida. Nós estamos sobre as asas do Altíssimo. Nós estamos guardados. Por isso eu falei ontem, nós precisamos ter estoques de oração. Você precisa estocar oração. Ah, mas eu nunca ouvi falar dessa história. Você nunca ouviu falar que as orações dos santos que já se foram estão debaixo do altar de Deus? Pois elas estão lá. Estão guardadas. Tanto que tem uma parte do Apocalipse que antes de acontecer alguma coisa, as orações do santo vão estar dentro do incensário. Né? Que santos são esses? Aqueles que dormiram no Senhor. Aí, ó, a Jaque mesmo. Ó, Deus me guardou durante todo o pré-natal e no parto. E Deus vai continuar guardando. Exatamente. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos trazer à existência aquilo que nós almejamos, que é para o bem das nossas almas. É para a vida eterna. Você acha que o Senhor vai te desamparar? Não. Ele vai te guardar. Né? Se te pegarem, por um acaso te pegarem, você sabe que você clama, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Entendeu? Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Eu já contei para vocês aqui de uma senhora, uma família que se mudou para o Mato Grosso. Eu tinha 19 anos. Eu tô com 62, então faz 21 anos, faz 41 anos isso, entendeu? Exatamente, já que Deus te guardou, minha irmã. E essa mulher foi morar lá no interiorzão do Mato Grosso, lugar perigoso, né? E tinha uma vendinha lá perto e eles faziam um forrozinho por lá todo final de semana. E o marido falou, ó, vou com as crianças pro forró, vamos também. Ela falou, não vou, eu sou crente, eu sou filha do Senhor e filho de Deus não anda nesses lugares. Ele falou, então você vai ficar aí. Se o bandido vier e te matar, matou. Falou desse jeito pra ela. Porque ali naquela época, hoje eu não sei como tá, mas naquela época era lugar terra de ninguém, né? E eles foram. E ela ficou sozinha na casa. De repente ela viu uns carros chegando e os rapazes conversando entre eles, ó, vamos abrir essa casa aí, vamos pegar o que tem de comida, vamos comer, vamos ver o que eles têm de valor aí, a casa tá vazia,
Vamos lá e vamos lá. E ela lá dentro da casa, Senhor Jesus, me cobre debaixo do teu sangue. De repente, eles começaram a escutar polícia. Naquela região não tinha polícia. Mas começaram a escutar os carros da polícia vindo. E eles partiram em retirada. E ela ficou ali atrás do sofá, agachada no chão. E ela falou, Senhor, mas que polícia é essa que eles viram? Porque aqui não tem polícia. Aí passou um tempo, ela viu que não tinha barulho de ninguém, ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela viu um exército de anjos na porta da casa dela. E o exército de anjos ia subindo conforme ia cantando um hino que é muito bonito, que chama O Rei dos Reis nos fez, soldados celestiais, nos revestiu de fé e armas divinais. A guerra se levanta com ímpeto e furor, mas nós resistiremos, pois à frente está o Senhor. Olha só, soldados valorosos, nós somos de Cristo, sim, soldados da verdade, que amam a sua lei. Pendão arvoraremos em nome do Redentor, com amor, com valor, com a fé em Deus, o eterno dominador. Esse é o nosso Deus. E os anjos foram subindo e ela viu. E Deus a livrou. Por que Deus a livrou? Porque ela foi fiel. Ela não pisou aonde o anjo não podia entrar. Porque nós temos um anjo que cuida de nós. Ela não avançou o sinal da onde ela não deveria estar. Ela honrou a cidadania dela dos céus. Você está honrando a tua cidadania dos céus, porque se você estiver honrando a tua cidadania dos céus, o Senhor vai te guardar. O Senhor vai nos guardar. O Senhor vai nos livrar do mal, do perigo, do mundo invisível e do visível também. Você crê? Sabia que a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê? Pois é, eu creio. Da forma como Deus me guardou em 2020, Deus vai me guardar também aqui agora. Vai. O Senhor vai guardar. Entendeu? Então, meu irmão, em vez de você ficar visitando páginas, e se por um acaso visitar a página, que nem eu deixei um recado bem agressivo lá num médico aí que prega a palavra, né? Que fica colocando medo no povo. Coloquei lá, o Deus dos céus e da terra, o Deus de Israel, é aquele que dá o veredito. E se por um acaso ele consentir que isso aconteça, ele nos vai dar o escape que nós precisamos. Entendeu? Então, é isso aí, meu irmão. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ó, para vocês terem ideia, né? Nós estamos vendo aí, peço um pouquinho, deixa eu tomar uma água aqui, que hoje eu tô com um probleminha no meu dente. E eu tô com um cravo na boca. Ai, só Deus na causa. Mas é isso aí. Presta bastante atenção. Nós estamos vendo guerra, né? Guerras. O Irã pegando fogo, né? Contra Israel. Irmãos, eu tive uma notícia hoje. Eu sigo um canal que é do México. Mas esse canal são de irmãos. Uma bênção, uma bênção. E tem uma irmã venezuelana que ela faz live junto com esse irmão do canal e ela é expert em
fim dos tempos. E ela tem todas as notícias, ela passa o dia pegando notícia para fazer a ligação com a palavra do Senhor. E ela teve uma notícia hoje não, ontem. Presta atenção no que eu vou lhe passar. O Irã nunca houve o maior número de conversões a Jesus Cristo através de sonhos, através de testemunhos e através do rádio, como está havendo no Irã. Então diz que a pergunta dos iranianos é uma só: nós servimos a Alá. A guerra é por causa de Alá. E o que Alá fez por nós? Nós estamos na miséria, nós não temos mais condições para nada. Por causa da guerra de Alá para o povo, né? Eles estão acabando com a nossa nação. Então eles estão tendo visões, revelações do reino de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. E várias mesquitas já estão sendo fechadas dentro do Irã. A perseguição está terrivelmente contra eles, mas quanto mais eles perseguem, mais eles estão se convertendo. Tá entendendo? Então, vai dormir com um barulho desse, né? Um barulho espiritual. O Senhor está chamando almas no meio da confusão. O Senhor está chamando almas no meio da confusão. Você quer coisa mais linda que isso? Por isso, tem uma parte que diz que lá em Isaías, acho que Isaías 49, né, que o Elão vai ser dispersado. Por que Elão vai ser dispersado? Elão é Irã. Por que vai ser dispersado? Porque esse povo precisa respirar. E Deus vai dispersar eles pelo mundo. Mas diz que Deus vai colocar o seu trono em Elão. Irmãos, existe o Irã, é a antiga Pérsia, né? Ciro era um persa, foi usado por Deus. Esther era casada com Artaxerxes. Deus usou aquele homem para livrar o povo de Israel. Existe uma ligação entre a Pérsia e o Todo-Poderoso. Entenderam? E Deus está chamando iranianos para a sua maravilhosa graça. Você quer coisa melhor, mais gostosa de ouvir do que isso? Eu não conheço. Outra coisa mais maravilhosa que você ouvir falar que o Senhor está fazendo uma revolução na cabeça dos muçulmanos no Irã. Você quer coisa mais linda? O Senhor está saqueando. Será que a mensagem angélica já chegou? Será que os 3 anjos já estão pregando no Irã? Será? Você já parou para pensar nisso? Porque, irmão, nós já estamos em Apocalipse. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E eu quero aqui hoje falar com você, nós vamos fazer sobre o livro de Daniel, muito interessante que nós vamos ler hoje. Eu quero que você preste bastante atenção. Mas antes da gente começar a ler o livro de Daniel, eu quero te falar uma coisa. Todas as nações do mundo existem dominadores que as regem, certo? Existem espíritos dominadores que regem as nações do mundo. Nós sabemos que tinha o príncipe da Pérsia, que é o que confrontava o príncipe de Israel. Israel é a única nação, presta atenção, que tem um anjo como seu protetor. As outras nações não. Elas até têm, mas só vai aparecer isso quando Jesus vier. Presta atenção. Então as nações do mundo, elas são dominadas por Satanás. Por isso a Bíblia diz, Jesus diz, o mundo jaz do maligno, certo? Então presta atenção, bem atenção, quando o povo de Israel, eu vou fazer um resumo, né, daquilo que a gente já viu. Quando o povo saiu de Israel, eles saíram com o anjo da presença de Deus o seguindo. Então, o anjo da presença que mostra o rosto de Deus, o nome dele é Peniel, tá?
Então presta atenção. Ele saiu no meio do povo, ele estava na coluna de fogo, ele estava na nuvem, ele era o que guardava entre o acampamento dos egípcios, o acampamento do povo de Israel. Ele só saiu de cena por causa do pecado do bezerro de ouro. Aí entrou quem? Entrou o anjo de guerra, entrou Miguel, para seguir com o povo de Israel. Então Deus disse que a presença dele não ia mais no meio do povo. Mas quem era a presença dele? Era o anjo que atendia a presença de Deus. Ele tinha o vislumbre do rosto de Deus. Que o nome dele é Peniel. A Bíblia não diz, mas quando você vê que é o anjo da presença, né? Você vai ver que o nome da presença de Deus é Peniel. Então presta bastante atenção. Então o anjo Miguel hoje é o anjo que luta pelo povo de Judá e Benjamim. Entendeu? Ele luta pelas tribos que permaneceram em Israel. Estão entendendo? Presta atenção. Então a gente tem que... Eu quero que vocês entendam isso para a gente poder fazer a leitura aqui que eu tenho para fazer com vocês. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui Daniel 10, mas eu vou ler do versículo 18 em diante, pouquinhos versículos. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te. Sim. Abraço, Aline, seja bem-vinda, minha irmã. Anima-te. Anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. Ele vai voltar para pelejar. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele já estava falando de outro governo da besta que viria. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Cuidado, irmãos, tem muita gente indo para a escritura da mentira, tá? Tomem cuidado. Shalom, Joelma. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, esse é o anjo Peniel, que ele veio com recado para Daniel, e quem ajudou ele a chegar até Daniel foi o anjo Miguel, que é o anjo de guerra, que luta pelo povo de Judá. Tá? Então presta atenção. Ao final de Daniel 10, Peniel, que é o anjo da presença, disse ao profeta que teria que regressar em breve para lutar contra o príncipe da Pérsia. E que pronto viria o príncipe da Grécia, quer dizer, são potestades do mal. Todas as coisas sucedem na dimensão espiritual antes que se ocorram na história mundial. Irmãos, presta atenção, existe uma batalha no céu. Pela tua alma, pela minha alma, pela alma dos iranianos, pela alma dos franceses, pela alma da Europa inteira, pela alma das Américas, pela alma dos brasileiros. Existe uma guerra no céu. Aí é que eu quero chegar. Toda nação tem uma potestade que rege essa nação. A potestade do Brasil, e creio que da América do Sul, é Leviatã. A potestade da China é um dragão. A potestade dos Estados Unidos é uma águia. Ou Apolo, né? Como tem gente que acha que é Apolo. E assim cada nação tem uma potestade que guerreia. Nos céus, equivalente a essas potestades do mal, existem anjos de guerra de Deus, no qual Miguel é o príncipe, é o chefe de todos eles, porque Miguel peleja pelo povo de Judá e pelo povo de Benjamim, pelos que ficaram na terra.
Aí você vai assim, mas irmã Ruth, não é Israel? Israel está esparramado pelo mundo. Israel está entre as nações. O Israel, que são as 10 tribos que se esparramaram, elas estão enfiadas nas nações. Entenderam? Então, quem vai resgatar esse povo das 10 tribos é Peniel. Ele resgata essa gente. Vocês vão escutar aqui, vocês vão ver certinho. Pelo que tanto a própria Pérsia pronto cairia, dando lugar ao terceiro império, que seria a Grécia. Isso sucedeu primeiro nos céus e depois na terra. Pode ver que o anjo aqui fala. Olha aqui, ó. Sabes por que eu vim? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, de cena, né, da peleja, eis que virá o príncipe da Grécia. Que são potestades, a Pérsia também é uma potestade. Ademais, se dá a entender que a Pérsia ia cair como resultado da guerra de Peniel, respaldada pelo príncipe Miguel. Quem ajudava Peniel era Miguel, esse anjo que trouxe. É o anjo da presença de Deus que traz para Daniel a mensagem, a resposta. A guerra continuaria então na seguinte etapa, contra o príncipe da Grécia. Então Peniel parece queixar-se de que não há nada que esteja firme comigo contra estas forças, exceto Miguel, o teu príncipe. Então, o anjo fala para Daniel: eu tenho que voltar para batalhar. E o único que me ajuda é Miguel. Presta atenção. Os príncipes de Judá e Israel. Vamos recordar que Peniel é o anjo do seu rosto, é o anjo da presença. Havia tirado Israel do Egito e havia sido príncipe até o incidente do bezerro de ouro. Até que eles levantaram o bezerro de ouro e Deus disse que não iria mais com a sua presença. Quer dizer, o anjo da presença de Deus não estaria mais com eles. Logo, Miguel substitui a Peniel como príncipe de Israel. Os dois anjos foram necessários mais tarde, quando Israel e Judá se dividiram em duas nações. Depois da morte de Salomão, que está em 1 Reis 12:16. Quando ocorreu a brecha, Miguel foi designado a Judá, enquanto Peniel ficou a cargo de Israel. Então, dois anjos para uma nação dividida. Então, o anjo Miguel batalha pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim, e Peniel batalha pelas 10 tribos perdidas de Israel. Quando o cetro e a primogenitura foram divididos entre Judá e José, os dois anjos foram separados para ministrar cada chamamento. A Miguel foi designado para o povo de Judá. Peniel, quando Jeroboão colocou mais bezerros de ouro em Betel, lembra? A primeira coisa que Jeroboão fez foi tirar o povo para não ir para Israel, não ir para Judá, para Jerusalém, para adorar a Deus no templo, com medo do povo todo se mudar para lá e ele ficar sem povo para reger. A falta de fé no Senhor, né? Deus tinha colocado ele como rei. E agora ele faz o quê? Ele faz bezerros de ouro, como fez Dan. Ele aproveita até os montes onde Dan sacrificava bezerros para Moloque. Está em 1 Reis 12, 28 e 29. Depois vocês leiam aí. Peniel é colocado em espera. Presta atenção. Não é que Peniel tenha estado totalmente inativo durante esses séculos, mas não pode fazer nada para restaurar a Israel, nem para provocar a manifestação dos filhos de Israel. Aliás, os filhos de Deus, enquanto
os bezerros de ouro foram os deuses oficiais de Israel. Então, na divisão, quando Israel é colocado para fora, né? Por Senaqueribe, acho que é Senaqueribe, e coloca ele para fora, eles são cativos, eles tinham como lema o Deus de bezerro, o bezerro como Deus. E é quando Peniel fica afastado, ele tem que se afastar, porque a presença de Deus não pode estar na idolatria. Por isso você tem que tomar conta da sua casa. Cuidado com a idolatria que possa ter na tua casa. Cuidado com objetos. Cuidado com aquilo que você idolatra. A presença de Deus não pode estar numa casa que tem idolatria. Tá entendendo? A presença de Deus não pode estar numa casa com idolatria. Isso é sério. Você quer ser guardado pelo Pai? Você não quer passar os estreitos que muita gente vai passar? Põe tua vida totalmente em ordem. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor da tua casa. Esses deuses, o bezerro de ouro, nos dias de Moisés, impediu que o povo entrasse são e salvo na herança de seu reino, mediante o ministério de Peniel. Peniel ia levar eles todos vivos. Houve uma quebra de acordo. Foram servir a um bezerro de ouro. E aí o que acontece? Deus tira Peniel, porque Deus tira o anjo da presença, Deus tira a sua presença dali. E esse anjo que assiste diante de Deus não vai mais. E é colocado Miguel para guardar o povo, porque agora eles iam entrar em guerras. Eles iam sofrer durante 40 anos para poder entrar na Terra Prometida. Tinha que morrer toda aquela geração no deserto. Já era um anjo de guerra, um anjo que dava vida e podia ressuscitar também. Mas, irmã Ruth, anjo ressuscita com a vontade de Deus, ele pode ressuscitar. Deus mandando, bradando, ele só vem para fazer o que precisa fazer aqui. Esses deuses de ouro nos dias de Moisés impediu que o povo entrasse são e salvo na herança de seu reinado, mediante o ministério de Peniel. Esta situação continuou quando Jeroboão colocou os bezerros de ouro em Israel. Miguel traz a ressurreição pelo poder da Páscoa e a oferenda dos feixes de grãos, que é trigo, cevada. Peniel traz transformação e glorificação pelo poder da festa dos tabernáculos. Não se esqueça que os anjos são espíritos ministradores de Deus para com os homens. Tá? Então presta atenção. Eles não são para você adorar, não. Eles são auxiliares de Deus no cuidado do homem aqui na terra, no cuidado da herança de Deus aqui na terra. Tanto que Pedro tinha um anjo cuidando dele. Você tem um anjo que cuida de você. Se você não sabia disso, você precisa saber. Por isso você precisa tomar cuidado com as suas atitudes para você não desagradar o anjo. Os pequeninos, os pobres dessa terra, presta atenção, os pobres dessa terra, os pequeninos, têm um anjo que cuida deles e todos os dias eles vão na presença de Deus contar o que os malvados fizeram para os pequeninos. Tá lá em Mateus 18:10. Depois você olha lá. Presta atenção, meu irmão, para você não perder tempo na tua vida com o Senhor. Olha isso aqui. Peniel traz transformação e glorificação pelo poder da festa dos tabernáculos. Coisa profunda, né? Coisa profunda. É pela Páscoa. Páscoa tem morte. O outro é pela festa dos tabernáculos, vida. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Para vê-lo de outra maneira, o chamado de Miguel se cumpriu através de Judá, enquanto o chamado de Peniel se cumprirá
se cumprirá lá na frente, através de Israel. Foi por esta razão que Cristo teria que vir 2 vezes. A primeira vez de Judá e a segunda vez de José, que é Israel. Presta atenção. Por que José, irmã Ruth? Por que José tem que ver com tudo isso? Tem que ver... Lembra que José foi tirado fora dos irmãos dele? José foi levado para uma terra distante. E lá ele... Shalom, Luciana. E lá José foi colocado para preparar o caminho de Jacó para não morrer de fome lá na terra de Canaã. José, ele é um protótipo de Cristo, né? Ele é uma... Não é protótipo, eu estou falando a palavra errada. Ele é a contrapartida de Cristo. Por isso está falando José, é como José é as tribos que vão para fora. Porque quem ficou com Judá foi Benjamim. E José sai com os seus filhos, né? Manassés e Efraim. Eles são subjugados e eles vão para fora. E estão para fora, até hoje. Quem está na terra de Israel não é israelita. Quem está naquela terra são judeus. Entenderam? Presta atenção, ó. Como o leão da tribo de Judá, Cristo teve que sofrer a morte e ressurreição, segundo a profecia de Gênesis 49, de 9 a 12. Mas como touro forte de José, Cristo vai ser a rama frutífera, segundo a profecia de Gênesis 49, 22. Vamos ler Gênesis, vamos lá? Vamos para Gênesis 49. Vamos achar aqui. Gênesis 49, vamos ler do 9 até o 22. Diz assim: Judá é um leãozinho. É Jesus aqui, ó. Da presa subsiste, filho meu, em curva se deita-se como um leão, e como leão velho, quem o despertará? Boa noite, Marisa. O cetro não se arredará de Judá, é Jesus, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho. Ai, Jesus aqui, ó. Jesus não andou no jumentinho? Pois é, ó. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho. Desculpa, ele lavará a sua veste no vinho. Lembra que ontem nós falamos? Lembra que nós falamos ontem das vestes de Jesus? Do manto dele salpicado no lagar da vindima? Aqui, ó. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Tá lembrado disso? Nós falamos isso ontem. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Tá falando de Jesus. Isso até o 12. Agora vamos para o 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Você quer coisa mais linda do que isso aqui? Confirmando a palavra do Senhor. A palavra de ontem confirmando hoje. E vai confirmar dentro de poucos dias, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver Jesus voltando como leão. Nós vamos ver Jesus vindo no seu cavalo branco, com o seu manto tingido de sangue, porque ele vai pisar o lagar sozinho. Estes 2 anjos, então, foram os únicos príncipes que puderam permanecer juntos e guiar as hostes do Senhor na guerra espiritual. Juntos lideram a casa de Israel unida. As 2 casas de Israel, quando se unirem, eles vão estar juntos. E ambos devem estar plenamente ativos e empoderados para estabelecer o reino de Deus em sua plenitude. Portanto, isso não era possível até pouco tempo. Presta atenção.
Todas as demais nações eram nações completamente pagãs. As bestas governadas por príncipes satânicos. Os anjos de Deus designados a eles não teriam poder, porque não era o tempo de que o reino de Deus viera a eles. Lembra do mandato de domínio? Que o mandato de domínio acabou há pouco tempo. E nós estamos numa fase de transição entre o reino das bestas para o reino de Deus. Está lembrado disso, que nós já falamos sobre isso? Irmãos, desde 2014 você viu que o mundo mudou. Desde 2014 o mundo não é mais o mesmo. Em 2020 ele piorou, ele se acentuou para o último governo. O que nós tivemos aqui nessa época? Né? Aquela mulher lá, né? A tal da Dilma, né? Nós aqui, mas o resto do mundo todo, nós estamos em fase de transição. A fase é de transição. Os reinos de Deus, só falta a trombeta soar e avisar. Os reinos deste mundo passaram a ser do Criador e de seu Filho e de seu Cristo. Você quer ver tudo isso? Você vai ver, se você tiver com a tua vida na obediência da palavra. O Senhor vai te fazer ver tudo isso, porque nós estaremos com Cristo. Nós vamos ouvir a trombeta soar anunciando: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Durante a época de Daniel, encontramos Peniel pelejando em uma guerra espiritual contra o príncipe da Pérsia, que foi esse aqui. Mas, incluindo sua vitória, só conseguia trazer o príncipe da Grécia. Então ele vencia um, mas já vinha entrando outro. Agora não tem mais. Agora a situação já é decretada. Nós estamos somente numa fase de transição. O reino, todavia, estava sob maldição do cativeiro, que é a causa do pecado. A cada príncipe sucessivo dos impérios das bestas se havia dado um tempo específico para governar. O tempo todo foi de 7 vezes, quer dizer, 7 tempos, ou 2.520 anos. Este juízo divino serviu para atrasar ao chamado e ministério de Peniel, para cumprir com a festa dos tabernáculos. Pela mesma razão, a primogenitura de José também se atrasou, até que chegasse o momento em que os santos do Altíssimo receberam o reino das nações bestas. É agora. Presta atenção, a primogenitura de José também está atrasada de aparecer, porque tem que chegar esse momento agora, em que os reinos passam a ser dos santos. Quer dizer, José faz parte desses santos. A interação entre Peniel e Miguel durante esta guerra é de interesse para nós. Peniel disse ao profeta que Miguel era o seu príncipe. Miguel era o príncipe de Judá. Mas como o chamamento de Daniel o convertia no príncipe porta-voz de Judá. Irmãos, nós temos que nos manifestar como povo de Deus. Essa manifestação vai fazer com que Peniel se levante, que ele vai levar os vivos para o encontro com o Cordeiro. Que coisa mais linda, né? Esse estudo, que coisa linda. Suas orações disseram. Aliás, Miguel também foi designado especificamente ao próprio Daniel, como se fora o rei do exílio de Judá. Suas orações disseram as ações de Miguel, assim como as orações do rei da Pérsia dirigiam as ações do príncipe da Pérsia. Nós temos que observar, acho que deu uma parada aí, né?
nós temos que observar que o regente de cada nação movimenta as entidades que dominam o território. Irmãos, presta atenção no negócio aqui. Vocês já perceberam que esse governo que aí está, ele mexe tanto com as trevas que tudo de ruim está acontecendo. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, aqui eles metem a mão mesmo. Eles fazem isso sim. Mas olha quanta morte está acontecendo. Olha quanta desgraça. Por quê? Bem nesse reinado aí. Então presta atenção. Todo dirigente do país, ele dá legalidade para Satanás operar mais forte ou menos forte. Entende como é que é? Presta atenção. Dependendo quem vai assumir, ele dá autoridade para o poder das trevas também, em maior ou em menor grau. Estão entendendo? Nós sabemos que o que está aí manda fazer magia, manda fazer uma série de coisas para governar. E nisso tudo é cobrado. É a peso de sangue. Sangue de oferendas humanas. Observa o quanto aumentou de violência. O quanto aumentou. Eu não estou defendendo aqui ninguém. Eu quero que você só preste atenção. Isso sempre acontece, mas o número aumenta. Por quê? Porque eles fazem pactos aterrorizantes para poder segurar o poder com eles. Eles dão o povo de bandeja para entidades malignas. Vocês estão entendendo? Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês aquilo que funciona aí fora. Presta atenção. Por isso você precisa estar blindado pelo sangue do Cordeiro. Porque nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. E quem nos guarda aqui são os anjos do Senhor que nos protegem. Está lá, Salmo 91. Salmo 91. O Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor. Entendeu? Olha aqui, ó. A interação entre Miguel e Peniel durante esta guerra é de interesse para nós. Peniel disse ao profeta que Miguel era seu príncipe. Miguel era o príncipe de Judá. Mas como o chamamento de Daniel orou, o convertia no príncipe porta-voz de Judá. Miguel também foi designado especificamente ao próprio Daniel. Ele cuidava de Daniel, como se fora o rei no exílio de Judá. Era como se Daniel fosse o representante do povo de Israel dentro do exílio. Assim como as orações do rei da Pérsia dirigiam as ações do príncipe da Pérsia. O rei da Pérsia ele era pagão, então ele dava o seu país ao príncipe da Pérsia, que não tem nada a ver com Miguel e nem com Peniel. O príncipe de cada nação trabalha principalmente, presta atenção nisso, o príncipe de cada nação trabalha principalmente através do rei, o líder da nação. No caso de Israel e Judá, se supunha que os reis eram homens piedosos, através de quem Miguel e Peniel pudessem ministrar. Sem dúvida, em tempos de apostasia, estes anjos tiveram que trabalhar através de outros a quem Deus levantou, como líderes minoritários de um partido da oposição do reino. Está claro, por exemplo, que Elias era o líder da oposição ao rei Acabe e Jezabel.
Então o anjo Peniel, aliás, trabalhava por Elias e por aqueles que estavam junto de Elias. Presta atenção. Paulo praticamente nos diz em Romanos 1, aliás, Romanos 11, vamos lá para Romanos 11. Romanos 11, vamos dar uma conferida lá. Do versículo 2 ao 20, diz assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Depois vocês leem o restante, é bem interessante. Olha isso aqui, ó, que Paulo praticamente nos diz em Romanos que ele era o líder remanescente vencedor em seus dias. Meu irmão, nesse mundo que nós estamos vivendo, você é um vencedor. Você é um homem e uma mulher guardados pelos anjos do Senhor. Por que eu estou falando assim? Porque o Salmo 91 nos dá isso. Entenderam? O Senhor põe os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. Então, olha bem o que você precisa. Você precisa estar na obediência da palavra. Você precisa sair da prostituição. Você precisa sair do adultério. Você precisa sair da fornicação. Senão, meu irmão, não tem acordo com você. Presta atenção. Não tem. Você precisa obedecer a palavra do Senhor. Eu sei que não é bom ouvir isso. Mexe, né? Mexe com o povo que não gosta de obedecer a palavra do Pai. Mas eu te digo, você quer ser livre desse mundo aqui? Você quer ter as bênçãos do Senhor e herdar a vida eterna? Cumpre os requisitos da palavra de Deus. Olha isso aqui. A queixa de Peniel, que só encontrou apoio em Miguel, se pode entender quando vemos que os dois anjos representam a Israel. Boa noite, Helena. A Israel e Judá. Em outras palavras, durante esse tempo, havia crentes em Jerusalém. Nunca deixou de haver. Nunca deixou de haver um remanescente. Olha aqui, ó. Em outras palavras, durante esse tempo, havia crentes em Israel e Judá, através de quem os dois anjos podiam operar. Homens como Daniel e seus 3 amigos, e mais tarde homens piedosos como Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, lá já com Esdras, né? Esdras e Neemias, entenderam? E os profetas pós-exílios, todos apoiaram a obra e o chamamento de Miguel e seu papel de liderança sobre Judá. O Senhor tem os seus anjos acampando ao redor daqueles que o temem e os livra. Você precisa confiar. Assim mesmo, não distante Israel teve quem repudiava os bezerros de ouro.
adorando ao Deus de Israel o melhor que puderam. Você acha que no meio daquele povo no deserto não teve aqueles que não fizeram isso? Claro que teve. E o anjo estava para eles. Sem dúvida, entre eles se encontrava Tobias. Lembra de Tobias? Cuja história se encontra no livro que leva o seu nome. Depois você lê o livro de Tobias, que o livro de Tobias é um livro que é considerado apócrifo, mas não é apócrifo, não. Ele é um livro de história. Ele é um livro de história que vai contar muita coisa. Olha aqui, ele era do tempo de Daniel. Quando fomos levados cativos, aliás, é do tempo de Senaqueribe, né? Quando é invadido, as 10 tribos são invadidas. E quando fomos levados cativos a Nínive, todos meus irmãos e os de minha parentela comeram pão dos gentios, mas eu me abstive de comer. Porque me acordei de Deus com todo o meu coração. E o Altíssimo me deu graça e favor ante o rei Enemessar, de modo que foi seu provedor. O rei Enemessar provavelmente era Salmanasar, um dos reis assírios que levou cativo os israelitas. No meio deles teve como Daniel. Daniel não se contaminou com a comida do rei. Tobias também não se contaminou com o pão daqueles que eram gentios e que faziam seus pães oferecidos a Baal, oferecidos a Moloque, oferecidos a tudo quanto é sorte de entidades malignas. Meu irmão, toma cuidado, se abstém das coisas dos ídolos. Também teve um grupo grande de israelitas que decidiram abandonar a terra de seu cativeiro e separar-se dos não crentes. Olha isso. Aí, igual os peregrinos que posteriores na América. Vocês já ouviram falar dos Amish? Vocês já ouviram falar desse pessoal? Chama-se Amish. Escreve Amish. Os Amish, eles são um povo desse. Eles não têm registro em cartório. As terras deles passam de geração em geração. Eles vivem como os nossos ancestrais. Eles escolhem, até a roupa que eles consomem, é eles que produzem. Eles fazem tudo. Eles não se contaminaram. Tanto que há, lá na América do Norte, uma campanha para eliminá-los. Por quê? Porque eles sabem viver sem tecnologia. Eles sabem viver do que a terra dá. E eles se guardaram com Deus. Graça e paz, Clarinda. Olha aqui, ó. Igual os peregrinos posteriores na América, estes israelitas se separavam para ter liberdade religiosa para adorar ao Deus de Israel. Não tenho dúvidas que havia muitos dentro destes grupos que eram verdadeiros crentes e que, portanto, apoiando o ministério de Peniel com respeito à primogenitura e à festa dos tabernáculos. Provavelmente teriam pouca compreensão dos acontecimentos espirituais que ocorrem em seus ciclos. E é pouco provável que soubessem que Peniel os estava aguardando. Mas seus corações estavam bem com Deus. Apoiavam sem saber o ministério de Daniel. Olha esse aqui. Eu já estou terminando já. O príncipe da Grécia. Este é o príncipe satânico da Grécia, porque era a terceira nação besta na sequência. Sem dúvida, também a Grécia tem designado um príncipe angelical. Lembra que eu falei? Toda nação tem um principado angelical e um principado das trevas. Presta atenção. Como todas as ações, todos estes príncipes angelicais bons serão liberados e prevalecerão ao final, quando a glória de Deus encha toda a terra. Lembra a pedra que foi jogada na estátua? Quando ela quebra a estátua, essa pedra
ela abrange toda a terra, ela vai encher a terra com a glória de Deus. É nesse tempo que esses anjos vão aparecer. Por enquanto, eles estão restritos ao povo de Deus que estão nessas nações. Entenderam? Eu, você, vivemos no Brasil, terra de Leviatã, mas somos guardados pelo anjo destinado a guardar o povo de Deus nessa terra. Tá entendendo, irmão? Abre a tua mente para você entender. Presta atenção. No tempo de Daniel, o príncipe satânico da Pérsia dominava essa nação, ainda que não havia alcançado sua posição de proeminência espiritual sobre as nações. Alexandre Magno não surgiria até dentro de 2 séculos. Olha para vocês verem. Foi o reinado que mais ficou, foi o reinado da Pérsia. A Daniel já havia mostrado que a Grécia seria o 3º reinado da besta. Por isso, não surpreende que Peniel mencionara a Grécia. Nós acabamos de ler em Daniel 10, 20. Mas a verdadeira revelação não havia sido dada a Daniel. Esta revelação final se dá nos últimos momentos a Daniel, nos últimos capítulos de Daniel, no capítulo 11 e 12. Irmãos, prestem atenção, o que de tudo isso nós tiramos? O Brasil, a América do Sul, é regida por uma potestade terrível, potestade de Leviatã. Mas aqui dentro existe um povo de Deus. Estou falando em questão de território, tá? Por isso você não precisa ter medo. Por isso você precisa somente fazer uma coisa: se guardar na presença do anjo. Porque os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos livra e nos guarda. Mas como é que ele vai guardar você se você não obedece à palavra do Pai? Como é que ele vai te guardar se ele está te acompanhando e de repente você entra num lugar que não é para você entrar? Porque o anjo não vai te acompanhar num prostíbulo, o anjo não vai te acompanhar numa discoteca ou num baile funk. O anjo de Deus não vai te acompanhar nesses lugares, mas você insiste em estar nesses lugares. Você acha que você vai ser guardado por Deus desobedecendo a palavra de Deus? Você acha que você se deitando com um e com outro, ou com uma ou com outra, o Senhor vai te guardar? Não. Existe uma condição. A condição é obedecer a palavra do Senhor. E essa é a mensagem que eu tenho para você, mediante o relato todinho que eu li aqui para você. O anjo do Senhor, que assiste aos cidadãos do céu que moram no Brasil e na América do Sul, presta atenção, só pode te guardar, só pode te favorecer se você estiver na presença do Senhor. Se você arrancar os bezerros de ouro da tua vida, se você arrancar o mal da tua vida, ele não vai te abençoar com as bênçãos do Eterno. Ele não vai te proteger se o teu caminho estiver fora dos parâmetros daquilo que Deus ditou para nós. Toda reação, meu irmão, tem uma consequência. Se você está em pecado, a consequência vai ser que o Espírito Santo não vai chegar perto de você. O anjo do Senhor não vai poder atuar na tua vida. O teu pecado afasta o cuidado do anjo. Mas, irmã Ruth, não é Deus que cuida de nós? Sim, Deus cuida de nós. E ele manda os seus anjos ministradores para fazer o que precisa ser feito. Você não tem que adorar anjo. O anjo, ele é como nós. Ele é servo como nós. Mas ele vem para ministrar na tua vida aquilo que Deus quer, para cuidar de você, para não deixar que o teu pé
vacile. Irmão, nós estamos chegando nas últimas horas. É necessário que você faça uma limpeza na tua vida. É necessário que você olhe para a cruz de Jesus e siga o que está escrito na palavra dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós confiamos em ti. A tua palavra não volta atrás. Não, ela não volta. Mas a tua palavra diz que nós precisamos tomar cuidado da nossa vida. Nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Nós precisamos buscar a face do Senhor para que as palavras do Salmo 91 estejam presentes. Para que as palavras do Salmo 91 sejam usadas na nossa vida. Para que as palavras do Salmo 91 tenham poder sobre nós. Se nós não nos atermos a isso, nós vamos perder. Nós vamos perder muita coisa. E muitos daqueles que dizem que te servem não estão observando isso. Aqui, Pai, em Hebreus 14, 1:14 diz: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pois é, Senhor, se nós vamos herdar a salvação, nós temos que estar nos teus caminhos. Mas tem muita gente que não consegue entender isso. Tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor: o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em ti confiaremos. Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos, com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos, espíritos ministradores, dará ordem a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Boa noite, Denilda. Pois que tão encarecidamente nos amou, também, nós te amamos, também eu os livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceram o meu nome. Eles me invocarão, e eu, Deus, lhes responderei. Estarei com eles na angústia, livrá-lo-eis e o glorificarei. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Senhor, nós invocamos esse salmo nessa noite nas nossas vidas. Que a tua presença esteja conosco. Que o teu poder, Pai, esteja na vida de todos os teus filhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Porque em nós não temos merecimento nenhum, Pai, nenhum. Mas os merecimentos estão no teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Cada vez que eu faço a tradução desse livro, eu fico impactada com o que eu vejo. Esse
irmão Steven Jones, que escreveu esse livro, ele teve experiências com Deus tremendas. É que eu não quero falar as experiências aqui, porque às vezes pode chocar algumas pessoas e não entenderem. Mas ele teve experiências, ele tem, aliás, experiências tremendas. Ele está doente agora. Até o irmão que eu pego, que eu faço a tradução do canal dele, pediu oração por ele. Está muito doente. Mas um homem usado por Deus. Um homem que teve experiências com Deus para fazer os relatos de Daniel que ele passa aqui. Eu fico filtrando, lendo, querendo trazer, mas eu fico com medo de trazer e as pessoas entortarem aquilo que eu estou falando. Então eu estou suprimindo as experiências que ele tem. Mas é coisa linda. É coisa linda. E eu posso dizer para vocês, eu tenho medo, Luciana, de trazer e muita gente não entender e achar que, sabe, que isso é coisa de maluco, sabe? Mas eu passo uma hora para vocês lá no Telegram, eu passo para vocês uma hora, a gente marca, eu passo lá as experiências dele. Ele é um homem que ele conhece o mundo espiritual. É um homem antenado. Exatamente. É um homem antenado. Não é esse mundo espiritual das candombleias, não é isso aí não. É experiência com o Senhor. É estilo assim, aquela experiência que eu tive dentro do quarto com o anjo na madrugada. Entendeu? É tipo a experiência que eu tive com o anjo, mas como eu tive, então eu sei passar para vocês. Mas como é ele que teve, eu posso errar na hora de falar, entende? Isso que eu estou passando aqui para vocês é fruto de experiências que Deus deu para ele. E Deus deu a visão nos pormenores do livro de Daniel. É tremendo, entendeu? É tremendo. Então eu quero dizer para vocês, essa experiência não é só ele que tem, não é só alguns que tem, não, é todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Nós precisamos ter experiências com o Pai. Nós precisamos buscar ter experiências com o Pai. Entendendo? Eu creio, Luciana, eu creio. Eu conheci uma senhora, ela tá falando aqui, né? Ela tá falando aqui de experiência espiritual, que ela foi operada por Jesus. Eu creio. Eu conheci uma senhora em Ribeirão Preto. Ela tinha um câncer muito sério. O câncer estava comendo ela inteira. Isso já tem... Minha mãe estava internada nessa época. Presta atenção. Escuta isso aqui, Sandra. Escuta isso aqui. E essa irmã estava internada já em estado terminal. E um irmão foi lá e orou por ela e disse, olha, o anjo do Senhor vem te visitar essa noite. Escuta isso. E ela ficou assim, a pessoa tá já naquela fase, né? A pessoa já ela entende, mas tem um véu na frente. E quando foi de madrugada, entrou um enfermeiro no quarto dela. E ali ele abriu a barriga dela. E ela viu ele abrindo a barriga dela e ele começou a tirar as cobras de dentro da barriga dela. Começou a tirar as cobras de dentro da barriga e disse que ele tirou uma bacia de cobra de dentro da barriga dela. E falou para ela, agora você vai ficar bem, agora você não tem mais nada. Mas ela achou que ela estivesse sonhando. E quando foi no outro dia de manhã, ela acordou bem. Aquela mulher que estava morrendo já estava cor-de-rosa. Aquela mulher que estava amarela em cima da cama já estava com o rosto revigorado. E aí os médicos vieram, ela falou assim, olha, perguntaram para ela se tinha acontecido alguma coisa. Ela falou, não, eu tive um sonho, entrou um médico aqui, um enfermeiro aqui.
E ele foi tirando aquele monte de cobra de dentro de mim. E os médicos fizeram todos os exames, ela não tinha mais nada. Isso não é para qualquer um acreditar. É só quem conhece os milagres do Senhor. É só aquele que conhece o poder de Deus que pode acreditar no que eu estou falando. Tá entendendo? É só aquele que conhece o poder de Deus que pode acreditar. Irmãos, eu tenho vários testemunhos, eu conheci muita gente que Deus fez maravilhas. Por isso eu creio. Deus opera, Ele cura, Ele faz milagre. Mas o povo esqueceu. Entraram na candomblé e esqueceu que o poder de Deus não precisa rodar, não. O poder de Deus, meu irmão, se manifesta numa simples oração. Tá entendendo? O poder de Deus se manifesta numa simples oração. Tá entendendo? Irmãos, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A maioria das doenças são espíritos malignos. A maioria das doenças são espíritos malignos. Por isso, Jesus, quando andou para a cruz, quando ele verteu o sangue dele nos pés, ele verteu para curar as tuas enfermidades. Na cruz, ele derramou o sangue para limpar os teus pecados. Tá entendendo? Por isso, 53 de Isaías diz: pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Você crê? Precisa crer, né? Precisa crer. Eu creio no poder de Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio no impossível. O Deus que eu sirvo é dono dos céus e da terra. O Deus que eu sirvo conhece o meu corpo inteiro. Ele sabe exatamente aonde estão as coisas. Entendeu? Em sonho eu retirei um nódulo do meu útero e eu tirava com a mão de dentro. Minha filha acordava e via e dizia: mãe, o que é isso? E eu disse: só me leva para o hospital que eu só falta fechar. É isso aí. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Eu já vi muita coisa. Quando fui ao médico, 1 ano depois, o médico disse: você foi operada? É isso mesmo. Eu disse que não, exatamente. Eu tenho irmãos que eu conheço que eles têm a marca da cirurgia. Eles têm a marca da cirurgia e não foram operados. Foi sim, não tem ovário esquerdo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Nós temos que ressuscitar o que Deus fez em nós. Nós temos que falar aos todos os ventos as maravilhas do Senhor. Você sabe por que a candomblé tomou conta? Porque os verdadeiros cristãos calaram a boca. Os verdadeiros crentes não pregam, têm medo de pregar a palavra de Deus como ela é. Tá entendendo? Os verdadeiros crentes estão amedrontados, amordaçados. E Satanás entrou com tudo. E agora Satanás está trazendo, né? Vitor Baunilha, né? Tiraram um de cena, já está vindo 10 da cena. E o povo que diz que conhece a Bíblia, aderindo a isso tudo. Meu irmão, presta atenção, nós precisamos estar na direção dessa palavra. Entendeu? É isso mesmo, Luciana. Pregue, minha irmã, tempo e a fora de tempo. Nós precisamos levar a palavra verdadeira. Olha, irmãos, deixa eu pegar a Bíblia aqui, que essa aqui tá... Nós precisamos pregar isso aqui, ó. Essa é a palavra verdadeira, não é palavra manchada.
de pecado, não. É o que está escrito, do jeito que está escrito. Entendeu? É isso aí, minha irmã, é isso mesmo. Todo dia de domingo a domingo, é isso mesmo, nós precisamos. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Saiba que Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de poder. Você só precisa crer. E você precisa obedecer. Diz que obedecer é melhor que sacrificar. Tá entendendo? É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor fique na vida de vocês, que o Pai abençoe a todos. Fiquem firmes com Jesus, não larguem das vestes de Jesus, porque Ele está voltando e Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Ele não vem buscar um povo que está perdido no meio do caminho, não. Ele está vindo buscar um povo que o serve, entendeu? Não, fica tranquila lá no seu trabalho, fica tranquila porque vai ter tempo para tudo, minha irmã. Faça de acordo com o que você pode, entendeu? Faça de acordo com o que você pode. O Senhor está cuidando de você, Luciana, não se incomode, entendeu? Eles conhecem a palavra e tinham medo, ou sempre eles foram cortinas de fumaça. Não, meu irmão, eles foram sempre do balacobaco, entendeu? Sempre do balacobaco. Deus também fez cirurgia no meu nariz com óleo de cravo que você... É isso mesmo. Deus opera até com aquilo que a gente... Com aquilo que, como é que diz, que dele deixou na natureza para nós, né? Não, você não está em desobediência, não. Você está cumprindo aquilo que precisa ser. Fica tranquila, fica em paz. O Senhor está contigo. A minha mãe se curou de uma infecção de rim, mais de 1 ano tomando 3 injeções por dia. Não descia a infecção. E ela orou ao Senhor. E nós fomos para Goiânia. E na igreja em Goiânia tinha um missionário que nos conhecia. Ele orou para minha mãe e falou: Dona Urdinha, quando a senhora chegar em casa, Deus vai libertar a senhora. Chegamos em casa. E ela falando com a moça que trabalhava com a gente, ela falou assim: Dona Urdinha, a senhora já tomou chá de picão? Minha mãe falou: não, nem conheço o que é isso. Ela falou: eu vou trazer para a senhora tomar. E ela trouxe, ela começou a trazer, toda semana ela trazia um feixe desse tamanho de picão. Minha mãe foi tomava que nem água o dia inteiro. Quando foi na primeira, todo mês ela fazia exame de urina. No primeiro exame de urina que ela fez, depois que nós viemos de Goiânia, a infecção dela tinha baixado para um vírus furrebinha. Na outra, como é que diz? No outro mês que ela foi fazer o exame, não tinha mais nada. E ela tomou mais de 30 anos chás, todos os dias ela tomava chá. E o médico falou para mim: o que segurou o câncer na sua mãe foi chá. Ele falou: o que segurou, porque o câncer da sua mãe tem em torno de uns 30 anos, falou para mim. Mas o que segurou foi o chá. E agora o câncer alastrou, mas não tem o que fazer, porque já alastrou. Minha mãe já estava de idade, mas o Senhor tinha avisado a minha mãe que ia recolher ela. Ela ainda falou para mim: Deus vai me recolher. Deus tinha avisado a ela estava com 75 anos. E o Senhor recolheu na hora certa. Mas é isso aí, irmãos. Vamos contar as maravilhas do Senhor. Lembra das maravilhas, né? Se da vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos digas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, contas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E nessa época, Joelma, da minha mãe, do chá da minha mãe, eu tinha 12 anos. Quantos anos faz, né? 12, eu tô com 62, 50 anos atrás. Entendeu? 50 anos atrás.
Mas é isso aí, gente. Eu sei que é bom a gente conversar, né? É bom falar das maravilhas do Senhor. E deixa eu dar um alô aqui. Na quarta-feira, às 9h30 da manhã, lá no Telegram, nós vamos estar fazendo leitura da palavra em conjunto, tá? Conversando e aprendendo da palavra de Deus. É 1 horinha só, tá? Então, quarta-feira que vem, da semana que vem, às 9h30 da manhã, quem quiser participar da leitura da palavra, tá? Nós vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos conversar sobre o que nós vamos ler, entenderam? E para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor, porque os tempos aqui já estão terminando, tá? E quem quiser participar, tá aberto a, como é que diz, o espaço. Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Simone. Em nome de Jesus estaremos juntos lá. Amém.